A paz, amados irmãos. Amém. Irmãos, hoje será um pouco diferente. Eu quero te fazer um convite. Não fique filmando. Não fique olhando. A letra vai ser projetada e algumas canções, com toda certeza, boa parte conhece. Eu quero te convidar que você aproveite o momento, aproveite a ocasião e adore ao Senhor. Permita que todo o seu coração, todo o seu entendimento adore ao Senhor. Aproveite esse momento, ok, queridos? E o último pedido, como há conexões entre as músicas, eu peço que não bata palma, por favor, porque senão pode perder o tempo da canção. Se você tiver desejo de bater palma, você deixa para fazer bem no final mesmo, tá certo, querido? Porque senão a gente corre o risco de comprometer a entrada da outra música e tudo mais. Agradeço, viu, irmãos? Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa, e cercado por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu contigo estar, contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, em tua presença. Leva-me ao lugar que adorar, perto do altar. Oh meu Deus, és minha força e canção, e quando estou contigo eu encontro força em ti. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, perto do... contigo quero estar. Deus disse que faria a justiça e o louvor brotarem por toda a terra. Hoje, em todo lugar onde se vá, há uma nova canção, há um novo espírito de adoração, um novo som de regozijo. Algo significante está acontecendo. E Deus, Ele mesmo está fazendo algo novo entre nós. O Santo Espírito está trazendo de volta a adoração viva entre o seu povo, preparando o caminho para que o Rei nos visite de maneiras que jamais conhecemos antes. E tal qual cantamos, nós queremos estar onde estás, e Ele quer estar onde estamos, em nossas cidades, nossas igrejas, nossos lares e em nossos corações. Eu realmente creio que Deus preparou esta noite
Ele quer demonstrar sua graça e glória. Ele é merecedor de nossa adoração e se alegra com nossos louvores. Mas convém lembrar, Ele não criou estas práticas para o seu próprio benefício. A adoração é para o nosso próprio bem, pois Ele é a atmosfera que recebe a sua presença e dá lugar às suas grandiosas obras. Então, amigos, esta reunião é a ideia dEle. Ele nos trouxe para se manifestar entre nós. Deus está conosco.
Vocês não estão felizes por Deus estar conosco? Ele está conosco agora mesmo. Ainda assim, alguns de nós talvez estejam passando por circunstâncias que tornam difícil acreditar que Ele esteja aqui. Por meio da sua palavra, Deus nos faz um convite claro: venham a mim todos os que têm um fardo pesado, e eu lhes darei descanso. Mas muitos de nós nos sentimos indignos, despreparados para responder ao seu convite. Por causa da culpa, pensamos em nossas fraquezas, ao invés de pensar na sua misericórdia. Mas o sangue de Jesus tornou possível a vocês e a mim nos achegarmos corajosamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia e socorro no tempo da angústia. Então, respondamos ao seu convite agora mesmo e nos acheguemos a Ele. Como ovelhas perdidas em nossos próprios caminhos de dor, todos pecamos e estamos longe da glória. Mas tua glória é o que queremos ver, em sua presença queremos sim viver. Senhor, vem tua graça mostrar neste teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Levou as dores e o sofrer, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso pecar tomou sobre si, por nós morrer. Se louvemos ao Pai por seu Filho Jesus e por seu sangue derramado na cruz. Senhor, vem tua graça mostrar este teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Vem tua graça mostrar nesse teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Como ovelhas cansadas, procuramos por uma fonte. Como crianças perdidas, procuramos por um lar. Há um desejo pela presença daquele que nos criou para si mesmo. Então, por que não clamamos juntos? Senhor, é de Ti que precisamos. É o Senhor que queremos em nosso lado. Desejamos estar em Tua presença novamente. Deus habita em nossos louvores. Por isso Ele está aqui para satisfazer toda a necessidade que você tem, de acordo com suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Descanse nele e deixe-o trabalhar por você.
Lance sobre ele todo cuidado, pois ele tem cuidado de nós. Isto é mais do que uma promessa, é um mandamento. Descansemos em suas promessas e adoremos a ele em espírito e em verdade, oferecendo-lhe louvor sincero enquanto bendizemos o seu santo nome. Bendizei o nome do Senhor, pois é digno de louvor e adoração. Levantemos nossas mãos em união. Sim, bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Bendizei o nome do Senhor, pois é digno de louvor e adoração. Levantemos nossas mãos em união. Sim, bendizei o nome, bendizei o nome,
Nossa alegria enquanto adoramos agora mesmos, reunidos sobre sua graça e cercado por intensos louvores, não é uma fuga da realidade. É fato que todos passamos por momentos difíceis, momentos muito diferentes destes de celebração, mas momentos difíceis não diminuem a realidade da sua presença. A escuridão virá, nuvens se ajuntarão e sombras virão, mas a nossa fé e confiança nele não precisam ser abaladas. E quando nos depararmos em tempos difíceis e provações, ele estará conosco para nos mostrar um caminho onde parece não haver um. Este testemunho é verdadeiro e foi compartilhado por Don Moen, autor desta canção, por ocasião da gravação ao vivo deste musical nos Estados Unidos. E o seu texto diz o seguinte: eu me lembro de receber um telefonema da minha sogra tarde da noite, informando que irmã e cunhado de minha esposa haviam sofrido um terrível acidente automobilístico. Eles tinham 4 garotos. Jeremy, o mais velho, que estava prestes a completar 9 anos, morreu instantaneamente. E os outros 3 estavam gravemente feridos. Eu me senti muito desamparado quando ouvi a notícia. Todos os versos bíblicos que vinham à minha mente pareciam não expressar o que eu queria realmente dizer a eles. Enquanto eu orava por eles, Deus me deu essa canção e eu escrevi as palavras: Deus me mostrará um caminho por onde não parece haver um, pois Ele opera de maneiras que não podemos ver. Era isso que eu queria dizer a Susan e Craig. Deus opera de maneira que não podemos ver. Eu queria lhes dar esperança durante uma situação desesperadora. Talvez você esteja nessa noite passando por uma situação similar e sente que Deus lhe esqueceu. Mas isso não é verdade. A Bíblia nos diz que Ele nos tem na palma de sua mão. E só Ele é o Deus que pode nos mostrar o caminho onde não parece haver.
No início de 2015, a nossa família estava passando um momento muito especial, muito bom, muito gostoso. Estávamos pastoreando a igreja presbiteriana da Boa Vista, estávamos experimentando crescimento, estávamos felizes. O colégio tinha passado por uma recuperação financeira, estava se projetando para 10 anos e em 4 anos concluímos e pudemos ver o milagre de Deus. E no início de 2015 nós estávamos celebrando a vitória, celebrando o milagre, celebrando a vida. Eu estava concluindo a minha pós-graduação em neuropedagogia, tinha iniciado uma outra pós em psicopedagogia, a Aninha estava no último ano de psicologia, os meninos no ensino médio. Então, como uma família normal, vivendo um momento muito bom, extraordinário. Mas, de repente veio a tempestade. Eu acredito que alguns de nós já tenhamos passado por essa experiência. A vida está normal, está tudo bem, e de repente, uma tragédia como foi agora testemunhada, de repente se descobre uma enfermidade, de repente vem uma falência material, de repente vem uma adversidade que você jamais imaginou que poderia passar na sua vida. E foi isso que aconteceu conosco no início de 2015. Mas exatamente no mês de maio, aonde nós fomos impactados com uma situação que arrasou a nossa vida. Arrasou mesmo, em todos os sentidos. Porque nós tivemos o nosso filho mais velho sendo acusado de 2 crimes: corrupção de menor e homicídio qualificado. Imagine o que é para um pai, pastor, educador, ter o seu filho acusado dessa maneira. Muitas vezes, na caminhada da juventude dos nossos filhos, algumas situações de sair com os amigos, ir para um lugar ou outro, a Aninha ficava meio inquieta. E eu dizia para ela, não se preocupe, Aninha, não vai acontecer nada com esses meninos não, porque nós consagramos a Deus. Irmãos, eu tinha tanta certeza que aquela consagração a Deus tinha sido, de fato, marcante, e foi marcante, porque quando o nosso filho mais velho, com 11 dias, nós o batizamos lá na Salatel de Barros, e que eu ergui, entregando a Deus, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus de uma maneira tão extraordinária. Eu jamais esqueci daquele momento. E eu sempre dizia para a Aninha, não vamos nos preocupar não, porque Deus toma conta, eles estão nas mãos de Deus, não vai acontecer nada. Só que em 2015, queridos, em maio, nós tivemos essa notícia avassaladora. O nosso filho, mesmo sofrendo essas acusações, ele sempre manteve a calma. E ele dizia o seguinte: pai, mãe, não se preocupem, porque isso não vai dar em nada, porque eu nunca estive naquele lugar, não fiz nada, e o que estão me acusando não procede, não se preocupe. Mas como não se preocupar quando os noticiários na televisão, principalmente dos programas policiais, aonde existe toda aquela dramatização, um deles dizendo, filho do pastor matou o professor, e as acusações as mais variadas. Isso, queridos, me levou a um momento de muita fraqueza espiritual, confesso. Uma vez conversando com um pastor amigo meu, eu disse para ele, eu não vou pregar mais. Ele disse, mas Edson, por que você não vai pregar mais? Eu digo, como é que eu vou subir ao púlpito e vou dizer que Deus é amor quando Ele não está me amando?
Irmãos, nesse momento de fraqueza, eu pensei até mesmo em tirar a minha vida. Por 3 vezes. E 3 vezes de maneiras diferentes. Mas Deus, e precisamos compreender que Natal, nós podemos pensar em 2 palavras, presença e presente. Deus é um Deus presente. A sua presença é constante. E nos momentos mais difíceis, Ele sempre vai estar conosco. Porque Ele é o Deus Emanuel. Ele permite a prova, Ele permite a adversidade, Ele permite o dia ruim, Ele permite a tempestade, mas está conosco no barco. Mas está conosco no fogo. Mas está conosco nos momentos mais sombrios da nossa vida. Deus nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. Nós não entendemos porque Deus permite a adversidade, quando Ele tem poder para nos livrar com antecipação. Deus poderia ter evitado que Daniel fosse lançado à cova dos leões? Sim, com certeza, mas não evitou. Ele foi lançado, mas na cova Deus esteve com Daniel. Deus poderia ter evitado que os 3 jovens judeus fossem jogados à fornalha? Poderia, Ele poderia ter agido antes. O Deus que pode agir depois, Ele pode agir antes. Mas Deus não, queridos, e nós não entendemos por que isso. Ele permitiu que os 3 jovens fossem lançados à fornalha, mas na fornalha eles não estavam sós, porque Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não entendemos os mistérios de Deus, os caminhos de Deus. E aonde não há caminho, Deus abre o caminho. Aonde não há porta, Deus abre a porta e nos faz andar de uma maneira altaneira. Amados, quando eu pensei em tirar minha vida por 3 vezes, eu tenho certeza que Deus, na sua soberania e graça, Ele não permitiu, porque Ele tem cuidado de nós. E me fazia lembrar da igreja. Estive essa semana pregando em Paulo Afonso, eu lembrava dos irmãos, como vai ser a decepção dos irmãos. Lembrando dos irmãos da 4ª igreja. Eu digo, mas os irmãos como é que vão encarar isso? Vai ser uma decepção muito grande. Quando eu lembrava da esposa, dos meus filhos, eu não poderia fazer isso, eu não podia fazer isso com o meu Senhor. Amados, eu posso dizer a vocês, que nos momentos mais difíceis, eu tenho certeza de que Deus levantou intercessores para interceder pela nossa família. E uma das igrejas que Ele levantou foi essa igreja, e muitas outras igrejas. E é por isso que quando a gente sente no coração de orar por alguém, mesmo sem saber que essa pessoa está passando uma adversidade, nós devemos orar, porque é Deus nos levantando para interceder, para ser bênção para Ele. E essa fase de tentar tirar a vida, passou, porque Deus nos deu graça. Muitas despesas financeiras, muitas, mas Deus, ao permitir isso, Ele estava providenciando de um lado. Bendito seja o nome do Senhor. Uma oferta de 4.000, outra oferta de 9.000, outra oferta de 10.000, outra oferta de 100.000, e dinheiro nunca chega na hora errada. E vinha um aperto, mas de um lado vinha o socorro. Vinha a aflição, mas de um outro lado o consolo. Porque os irmãos, eles não nos abandonaram. Pastor Jean, pastor Wallace, os presbíteros daqui, os irmãos, foram lá em casa num momento difícil, para dar uma palavra e para orar. Como isso foi importante. Pastor Renato saiu de Salvador, pegou o avião só para ir lá em casa, dar uma palavra e orar. Igrejas fizeram jejum, oração. O povo de Deus se levantou para nos abençoar, para nos ajudar, e nos ajudar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E na caminhada, e quando a gente pensava que não tinha solução, não tinha jeito,
foi pedida a prisão. Você sabe o que significa você pensar na possibilidade de um filho seu ser preso, ir para o cotel e passar por júri popular? E quando eu ficava imaginando essas coisas, eu ficava imaginando a polícia chegar em casa com a mídia, a imprensa, que eles sempre fizeram muito espetáculo quanto a isso, levando o meu filho algemado. Isso para mim era de morte, era inaceitável. Porque como pastor, a coisa que eu sempre zelei, que eu mais tinha cuidado, era com o meu nome, era com o meu testemunho. Porque um pastor que não tem nome, não tem credibilidade, ele não pode assumir um púlpito e ser confiável às suas palavras. As pessoas vão sempre estar duvidando de alguma coisa que ele fala. E eu zelava muito por isso. E eu disse, acabou meu ministério. Tanto é que eu fiz a minha carta de renúncia na igreja, a minha carta de demissão no colégio, e pela graça de Deus, mais uma vez, Deus permite a prova, mas está conosco. Ele fecha a porta, mas ele abre outra. Os 2 conselhos não aceitaram a nossa demissão, porque acreditavam de que o caso seria elucidado. Irmãos, e nessa caminhada de muitas acusações, quando fomos para a reta final, próximo de decidir pelo júri popular, aí Deus começa a abrir caminhos para a nossa vida, para a nossa vitória. E aí vem a perícia da Polícia Federal dizendo ele não tem nada a ver com isso. Vem a perícia do Instituto Criminalista dizendo ele não tem nada com isso. E os responsáveis pela acusação enviando ofício ao Ministério Público dizendo que tinham errado, tinham sido equivocados, porque não tinham material adequado para fazer, mas outrora na imprensa afirmaram com muita segurança que o meu filho era o culpado. E agora estavam admitindo que eles tinham errado. E aí vem uma notícia extraordinária. O Ministério Público pede absolvição sumária. Irmãos, isso é uma coisa difícil de acontecer. Muito difícil o Ministério Público pedir uma absolvição sumária. Porque todos os promotores, passamos por 5 promotores, quando eles assumiam o caso, e muitos deles às vezes nem liam o processo direito, já dizia vamos para júri popular, vamos para júri popular. E aí uma promotora que leu o processo, que teve condições de apurar com mais precisão todos os fatos, ela pede a absolvição sumária. E no início desse ano, o juiz dá a sentença, determinando que seja investigado os papiloscopistas por possível falsa perícia, e eles estão sendo objetos da corregedoria, onde eu tive já e dei meu depoimento por mais de 1 hora, mostrando que eles agiram com dolo, mas está nas mãos de Deus, porque quem faz a justiça é Deus, é Ele, e Ele vai fazer a justiça conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E na sentença, afirmando a inocência do nosso filho, e o nosso filho foi completamente absolvido, sem nome sujo, sem presença de processo para ser pesquisado na internet, não existe nada, completamente limpo, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que parecia impossível, Deus agiu, queridos, Deus agiu e nos deu grande vitória. E hoje, pela graça de Deus, o nosso filho está recomeçando a sua vida em outro país, estudando e trabalhando e feliz. E Deus, como é tão gracioso, tão maravilhoso, e Natal é presença e presente, Deus nos deu, a minha Aninha como casal, um presente especial. Nos mandou, posso dizer que mandou mesmo, abriu as portas, escancarou as portas e nos deu uma viagem à Europa, Portugal e Espanha.
conhecemos 26 cidades, 9 na Espanha e 17 em Portugal. E hoje eu posso dizer, depois da prova, vem a Europa. Depois da prova, vem a Europa. Amados, Natal é isso, presença. Deus está presente conosco, está do nosso lado, está caminhando conosco. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu posso dizer que Deus não abandonou você. Eu não sei como é que você está se sentindo nesse momento, talvez sem entender o caminho que Deus traçou, sem compreender porque Deus está permitindo tudo isso, mas pode ter certeza de que Ele está presente, porque além dele ser um Deus presente, Ele nos dá o maior de todos os presentes, que é o Senhor Jesus. Natal é presença de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Natal é presente de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Há uma diferença muito grande quando nós pensamos em presente nosso e de Deus, porque geralmente nós damos presentes às pessoas que nós reconhecemos, que têm uma amizade, que têm algum mérito, e é uma expressão de gratidão. O nosso presente, quando nós damos um presente uns aos outros, está nesse âmbito da meritocracia. Mas o presente de Deus não, queridos. Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Jesus nasceu como gente, como um homem, 100% homem, 100% Deus. Ele é o presente de Deus. Mas em nós não há mérito nenhum. Em nós não há nada que tenhamos feito que viesse ser como uma causa para que Deus nos desse esse presente. Porque Jesus veio e nasceu, mas nasceu já com a finalidade de morrer e de derramar o seu sangue, pagar a nossa dívida e nos conceder a vida eterna gratuitamente no amado. Bendito seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, Natal é momento de renovarmos a nossa força, a nossa fé, porque é o Deus que nos dá a sua graça bendita, a sua misericórdia. Mais uma vez eu quero dizer para você, Deus jamais te deixa, jamais te abandona, porque quando Ele tem um propósito, Ele cumpre. Quando Deus tem propósito, Ele cumpre. Quando você acha que não tem mais caminho nenhum, aí Deus mostra o caminho. E o caminho de Deus é o caminho da vitória. O caminho de Deus é o caminho da vitória. Agora guarde isso no seu coração. Quando nós dizemos que Natal é presença e presente, essa presença ela não se limita ao Natal, ela já é uma construção de toda uma história, onde Deus sempre vai estar conosco. Papai ficou viúvo aos 50 anos de idade, com 8 filhos. Casou com mamãe tinha 17. Com poucos meses ela já estava grávida. A maior parte do tempo, a sua gravidez foi vivida num hospital. E ela estava tão frágil, que os médicos decidiram fazer um aborto. Porque era melhor salvar uma vida do que arriscar a perda de 2. Mas uma noite, mamãe nos contou que entrou uma pessoa no seu quarto e disse para ela: não se preocupe, porque você vai dar à luz, sim, e vai ser um homem, quando ele crescer vai servir a Deus. Ela nunca tinha visto essa pessoa e nunca viu depois. E, depois disso, a equipe médica decidiu arriscar. Vamos tentar salvar os 2. E eu, que era para ser um aborto, nasci com 1,25 kg. Imagine 1 quilo de sal. Imagine na minha mão aqui 1 quilo de sal. Era eu. Eu tinha algumas irmãs mais velhas e elas contam que eu era muito, mas bote muito nisso, era muito feio. Só tinha cabeça grande e olhos. E para me aquecer,
mamãe, aliás, mamãe não, outras pessoas cuidavam, porque elas ainda estavam no hospital, me colocava dentro de uma caixa de sapato com uma lâmpada acesa que nem um pinto esquentando nos dias de inverno. Mas 20 anos depois, a profecia começou a ser cumprida. Porque Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. Uma sexta-feira, eu não queria ser crente. Não queria, não gostava de crente. Não sabia por quê, mas não gostava. Mas numa sexta-feira, numa pregação, quando o pastor disse, aquele que quer entregar sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Eu levantei a minha mão, entregando a minha vida a Jesus Cristo. Porque ele nasceu numa manjedoura, com a missão definida e clara, morrer na cruz para nos salvar. E nós estamos aqui por conta disso, para celebrar o nascimento, que teve uma caminhada projetando-se na cruz, mas ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e virá buscar a sua igreja gloriosamente, porque a história de Jesus é uma história de vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, aí fui para me converter. O pastor então pediu, você que levantou a sua mão, vem aqui para frente. Insisti uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí um colega que tinha me levado para a igreja estava orando, e eu perguntei para ele, é para eu ir lá para frente? Ele disse, você levantou a mão? Eu disse, levantei. Disse, então vá. Eu fui, eu não senti nada naquele dia, mas a minha vida mudou. E com 2 anos eu estava no seminário, e com mais 4 eu estava concluindo e sendo ordenado, e iniciando o ministério na Bahia. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados, porque Deus cuida de nós. E foi aqui que eu conheci a amada, tive os 3 filhos, e hoje eu estou aqui para dizer, Deus é fiel. Deus é fiel. E aonde não há caminho, Ele constrói um. Ele constrói. E o caminho de Deus é o caminho da vitória.
Deus nos prometeu que Ele não nos deixará, nem nos abandonará. Em Cristo, Deus revelou sua fidelidade a nós desde o princípio dos tempos. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, Ele é cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Ele é a nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Ele é o nosso juiz. Em Ruth, Ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, Ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, Ele é o nosso soberano. Em Esdras, Ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, Ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Ester, Ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, Ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, Ele é o belo noivo. Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, Ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, Ele é o amor sempre fiel. Em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, Ele leva os nossos fardos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, Ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Indo mais adiante, veremos que em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Ele é o vingador. Em Abacuque, Ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, Ele é Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, Ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, é o Filho da Justiça que cura em suas asas. Em Mateus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Marcos, Ele é o operador de milagres. Em Lucas, Ele é Filho do homem. Em João, Ele é a porta a qual todos devem entrar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, Ele é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, Ele é a nossa ressurreição. E em 2 Coríntios, Ele leva os nossos pecados. Em Gálatas, Ele nos redime da lei. Em Efésios, Ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, Ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e em 2 Tessalonicenses, Ele é o nosso Rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, Ele é a nossa bendita esperança. Em Filemon, Ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, Ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, Ele é o Senhor que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro, é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus quem tem a ternura do amor. Em Judas, é o Senhor quem vem com 10.000 santos. E em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores.
Obrigado por estares conosco, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Esta noite nós entramos por seus portais com ações de graças, e em seus átrios entramos com louvores e vimos através de sua santa palavra que o Senhor sempre preparou um caminho para nós. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Então, ergamos nossas vozes e cantemos graças a Ele por estar conosco aqui nessa noite.